Olá, boa noite. É uma grande alegria, um grande prazer podermos, mais uma semana que se inicia, compartilharmos a palavra. E essa semana, em especial, nós estaremos aqui tratando, cada ministro que passar por aqui, vai tratar sobre o fruto do Espírito e aspectos diferentes do fruto do Espírito. Eu queria logo, já mesmo antes de entrarmos aqui no nosso conteúdo, incentivar você. Eu acho que você já sabe, todos nós que passamos por aqui temos enfatizado isso, mas é importante fazer essa mensagem chegar até outras pessoas e isso nós dependemos de você, da sua contribuição. Então, compartilhe essa live, esse link. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como esse. E como eu disse, nós vamos, durante toda essa semana, falar sobre o fruto do Espírito e o texto base para toda essa semana se encontra em Gálatas, no capítulo 5. Eu quero introduzir com você nessa semana, nessa segunda-feira, quero introduzir o tema, o assunto, e como eu disse, durante toda a semana nós estaremos tratando sobre esse tema. Então, Gálatas, no capítulo 5, e no verso 16, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou essa palavra poderia ser traduzida como os desejos da carne. E ele fala, e talvez seja aquilo que eu mais dei ênfase durante nosso tempo hoje aqui juntos, seja no verso 17. Ele diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E ele vai começar, a partir do verso 19, enumerar as obras da carne. E ele termina falando no verso 21, coisas semelhantes a essa. E ele faz um alerta a respeito das quais vos declaro que os que praticam não herdarão, não têm parte no reino de Deus. E ele fala, a partir do verso 22, do fruto do Espírito. E aqui é enumerado cada um desses aspectos do fruto do Espírito. No verso 24, ele diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como eu disse, eu quero dar uma ênfase naquilo que o verso 17 nos apresenta. A carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. É o que eu gosto de chamar de guerra de natureza. Nós precisamos entender que, de acordo com 1 Tessalonicenses 5:23, o ser humano ele é um espírito, possui uma alma, habita em um corpo. Paulo fala aos Tessalonicenses que o espírito, a alma e o corpo precisam estar conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. No momento em que nós nascemos de novo, e é importante entender o ser humano, e o ser humano dividido em três partes, o ser humano integral e as suas três partes, o espírito, a alma e o corpo, é importante entender isso para entendermos o que acontece conosco no novo nascimento, o que precisa acontecer com as emoções, com a alma e também, consequentemente, com o corpo, o que precisamos fazer com o corpo no tempo presente e aquilo que acontecerá ao corpo no futuro, a transformação dos nossos corpos. Então, falando especificamente dessa guerra, essa milícia, como Paulo usou, escrevendo aos Gálatas, a carne milita contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Por que eles são opostos? Porque no espírito, no homem interior, nós nascemos de novo. Você há de recordar, lá em João capítulo 3, o Nicodemos que vai ter com Jesus, e Jesus diz a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não veria o reino de Deus, não entraria no reino de Deus. Nicodemos pensou, acreditou que Jesus estava se referindo a voltar ao ventre materno, nascer segunda vez. Ele diz que não era a respeito desse nascimento, ele diz que o que nasce da carne é a carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito, e é exatamente isso que aconteceu conosco no homem interior. Nós nascemos de novo, fomos regenerados por uma obra direta da palavra de Deus e do Espírito Santo. Aos Coríntios, Paulo diz que em Cristo nós somos uma nova criação. Do lado de fora nada aconteceu depois que rendemos a vida a Jesus. Quem tinha um pouco mais de peso não perdeu peso, quem tinha um pouco menos de cabelo não ganhou mais cabelo, ou seja, exteriormente falando, fisicamente falando, não houve mudanças. Obviamente que através do corpo, o corpo é um veículo através do qual essa nova natureza vai se evidenciar, vai se manifestar, e é isso que diz respeito ao fruto do Espírito, a evidência visível desse poder invisível, dessa transformação, dessa regeneração que foi operada no homem interior. Mas vale ressaltar e deixar claro que
No homem exterior não houve nenhuma mudança, mas no homem interior nós nascemos de novo. Como eu disse aos Coríntios, Paulo diz que nós somos uma nova criação. Então, por dentro, no homem interior, somos uma nova criação. Falando aos Efésios, Paulo diz que ele nos deu vida e nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Vida onde? No homem interior. Andávamos segundo o curso desse mundo, ele continua dizendo no texto, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, ele diz, entre os quais todos nós andávamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, destinados à ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos, e juntamente com ele disse em Efésios 2,6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. No verso 8 ele diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, mais uma vez, você tem o apóstolo Paulo e o ensino do apóstolo Paulo a respeito daquilo que aconteceu no interior do homem. No homem interior, nós nascemos de novo. Ainda falando aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele fala sobre essa nova aliança, e nessa nova aliança, um Deus que escreveu pelo Espírito nas tábuas do nosso coração, e ele chama essa nova aliança de o ministério do Espírito Santo. Alguns outros textos ajudam a visualizar e a entender melhor essa realidade. Em João, o Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24, ele diz, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E foi isso que aconteceu conosco no momento em que nós nascemos de novo, nós passamos da morte para a vida. Em Tiago 1,18 ele diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias de suas criaturas. Em 1 Pedro ainda, no capítulo 1, verso 23, Pedro diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Na segunda carta de Pedro, Pedro diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. E muito mais pode ser dito a respeito disso, a respeito daquilo que aconteceu no homem interior. Nós nascemos de novo, fomos regenerados. E o fato de Paulo, escrevendo aos Gálatas, dizer que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos, é porque no homem interior fomos regenerados, nascemos de novo, mas no homem exterior ainda não houve a transformação, ainda os corpos não foram transformados. Há uma promessa de glorificação, de ressurreição dos mortos na vinda do Senhor. Há uma promessa de que aqueles que se encontrarem vivos nesse momento terão seus corpos transformados, mas até que lá, até que esse momento, até que isso se cumpra, nossos corpos ainda não foi transformado. É por isso que existe essa guerra de natureza. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo deixa isso um pouco mais claro no capítulo 8, em Romanos no capítulo 8 e no verso 9, Romanos capítulo 8 e o verso 9, o apóstolo Paulo diz, vós, porém, não estáis na carne, ou debaixo do governo, do domínio da carne, não somos mais controlados pela carne, porque ele diz isso no início do capítulo, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então diz, nós não estamos mais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10, ele diz, se porém Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Ele diz, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então percebe o que Paulo diz, por causa da justiça, por causa de um Jesus que foi julgado e punido na sua morte, sepultamento e ressurreição pelos nossos pecados, para a nossa justificação. O Espírito, nós temos vida no Espírito, fomos regenerados, nascemos de novo, nos tornamos participantes da natureza divina, mas o corpo, ele diz, está morto. O que isso significa? O corpo ainda não foi transformado. No verso 11, ele faz uma promessa de que o mesmo Espírito que habita em nós hoje, no Espírito, esse Espírito que habita em nós vai transformar e vivificar também. Vai chegar o momento em que o Espírito vai, por meio dele, os próprios corpos serão transformados. Mas até que isso aconteça, precisamos entender que o corpo ainda não foi transformado,
e porque não foi transformado, ele ainda se inclina para a velha vida. É por isso que temos que lidar com a tentação, é por isso que somos tentados em áreas diferentes, obviamente, somos tentados, não fomos completamente ainda livres da presença do pecado. Então, o que precisa ser feito é aquilo que está no verso 13. Ele diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, pelo fato da carne ainda não ter sido transformada, a orientação bíblica é, pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo. Aos Colossenses, Paulo diz, 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. No próprio Gálatas, o que nós lemos no verso 24, ele diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. E quando olhamos para Gálatas, quando Paulo menciona a carne milita contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos. Por que são opostos entre si? Porque o espírito, nós temos vida por causa da justiça, o corpo ainda está morto por causa do pecado. E quando falamos especificamente do fruto do Espírito e das obras da carne, nós entendemos que o fruto é usado ali, a palavra grega, karpos, é usada em referência às obras ou às ações, e é uma expressão visível desse poder invisível que atua no homem interior. O caráter é o fruto, o caráter do fruto ele é evidenciado pelo poder que produz esse fruto. E o fruto do Espírito é resultado dessa habitação, dessa regeneração, dessa obra direta do Espírito Santo no nosso interior. E assim, as expressões visíveis, nós precisamos permitir, e a evidência desse poder invisível, ela será manifesta através do nosso comportamento, evidenciado em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio durante toda a semana. Tudo isso vai ser tratado. Donald Gee, falando sobre o fruto do Espírito, ele definiu o fruto do Espírito da seguinte forma: o fruto é a manifestação da vida de Cristo no crente. Fruto do Espírito é substantivo singular, coletivo. Não são frutos. Não se pode andar escolhendo entre as diversas qualidades de caráter. Elas constituem um todo e devem ser vistas coletivamente como resultado do propósito de andar no Espírito por parte do cristão. Então, quando falamos do fruto do Espírito, o que vai ser o fruto? Vai ser a evidência visível, vai ser manifesto, visto no nosso comportamento, nas nossas ações, como resultado dessa obra do Espírito Santo no homem interior. As obras da carne nada mais é do que a perversão de instintos naturais, força que tende para o pecado, feitos do corpo, natureza terrena, velho homem. Aqueles que praticam as obras da carne não têm parte no reino de Deus, como Paulo deixou isso claro no verso 21. E ele diz, por isso que essa natureza carnal, pecaminosa, precisa ser resistida, mortificada. Nós precisamos manter contínua vigilância, então, porque o corpo ainda não foi transformado, como nós já falamos. E para caminhar, para encerrar com você, eu quero mostrar o caminho que nos levará a vivermos e a vivenciarmos, experimentarmos e mostrar ao mundo esse poder visível através das nossas vidas, do nosso comportamento, do nosso proceder. Qual é o segredo para produzir o fruto? O que me levará a frutificar? O que eu preciso fazer para que esteja em evidência na minha vida amor, alegria, paz, como mencionei agora há pouco? Talvez aquilo que está em João capítulo 15 nos ajude a entender melhor e nos colocar nesse caminho que nos levará a frutificar. Em João capítulo 15, nos versículos 4 e 5, o próprio Senhor Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em 2 versículos apenas, nós temos repetido, por pelo menos 3 ou 4 vezes, a palavra permanecer. Ele começa dizendo, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, senão
permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, senão permanecerdes em mim. E ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o segredo para frutificar é permanecer no Senhor. Sem Ele nada podemos fazer, como Ele mesmo deixou claro. E o que significa permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo nada mais é, número um, uma fé naquilo que Ele fez por nós, uma fé naquilo que Ele fez na sua morte, sepultamento e ressurreição. Permanecer no Senhor significa ter consciência do que se tornou disponível, do que está disponível, do lugar no qual a nossa fé em Jesus nos faz adentrar, no que diz respeito a experimentarmos aquilo que está disponível, a redenção, a justificação, a propiciação. Ele foi o nosso substituto, ele se identificou e nos substituiu para poder nos reconciliar com Deus, nos colocar em paz com Deus. E permanecer no Senhor passa por uma consciência de quem nós somos nele, redimidos, justificados, santificados e por aí vai. Nós precisamos entender que parte do permanecer no Senhor passa por uma vida de comunhão com a palavra. Não há como permanecermos no Senhor se não tivermos comunhão com a palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e nós precisamos permanecer em comunhão com o Senhor por meio de sua palavra. Precisamos entender também que não há como permanecer no Senhor se não houver uma vida de oração, e o próprio Senhor Jesus há um vasto e um amplo ensino sobre a vida de oração, e a vida de oração é parte do permanecermos no Senhor. Como parte também de permanecermos no Senhor, há um vasto ensino sobre o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, e nos rendermos ao Espírito Santo. Aos Tessalonicenses, Paulo diz, não apagueis o Espírito. Aos Romanos, ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E, obviamente, por último, uma vida de obediência, de submissão ao Senhor, à sua palavra. E nós entraremos nesse lugar onde frutificaremos em abundância, permanecendo no Senhor. Espero que essa palavra encontre uma terra fértil no seu coração e produza a 30, 60 e a 100 por um. Amanhã, a partir de amanhã, vamos entrar propriamente em cada aspecto do fruto do Espírito. Eu tenho certeza que será uma semana muito edificante para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse e compartilhar essa palavra, espalhar essa palavra para que outros sejam alcançados. Sejam abençoados na palavra em nome de Jesus.